Bom dia a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Sim? Bom dia então a todos os irmãos. Em primeiro lugar quero agradecer o privilégio que me concedem de servir o Senhor e de vos servir a vós, e também pela confiança que têm no meu ministério. Que o Senhor de facto seja glorificado, é essa a minha oração, acima de tudo. E hoje, sabem que cada vez que me é colocado o desafio de ter que falar, é, é sempre um desafio, é um desafio muito grande, porque a questão que se coloca é sempre o que é que o Senhor quer que eu fale, mais do que outra coisa qualquer. E eu dou graças a Deus porque, apesar de terem passado tantos anos desde que o Senhor me salvou, eu estou sempre sob uma tensão muito grande, sempre que tenho que falar, seja em que circunstância for. E hoje não é exceção, hoje, curiosamente, quase que nem dormia à noite, andava sempre a acordar. Preocupado, vocês põem-me preocupado. De maneira que, e depois é aquele nervoso da tosse, sempre a tossir, este tosse é nervoso, não sei se sabem disso, além do mais. É alérgico, é nervoso, é muita coisa misturada. E o transpirar até das mãos. Isto é para dar algum ânimo àqueles que se iniciam no ministério da pregação e do ensino da palavra de Deus e que se sentem muito nervosos e muito com estes sintomas, não é? Vocês não se preocupem, quando tiverem a minha idade, depois da experiência toda, ainda vão ficar pior. Não se preocupem. De maneira que eu estive a pensar e então achei por bem, e tomem atenção, vou-vos falar sobre um assunto que não é muito vulgar. Mas o Senhor mostrou-me que eu devia falar sobre isso. Eu quero falar-vos hoje sobre o sábado. Exatamente aquilo que vocês ouviram. Quero-vos falar sobre o sábado nas Escrituras, o sábado nas Escrituras bem manejadas. E eu falo sobre este tema, quero falar sobre este tema porque recentemente houve crentes que me perguntaram, que me questionaram acerca deste assunto. E quando as pessoas colocam questões sobre qualquer assunto, e no caso vertente sobre este assunto, é sinal que estão inseguras, é sinal que não estão confortáveis, é sinal que têm dúvidas, é sinal que não estão esclarecidas. E de facto não é de admirar, aliás, e se fosse feito um inquérito na igreja em geral, não apenas nas Fontainhas, mas na igreja em geral, chegaríamos facilmente à conclusão que muito provavelmente a maior parte dos crentes, a esmagadora maioria dos crentes, estará muito insegura nesta matéria. E estará muito insegura nesta matéria e terá as mesmas questões e as mesmas inseguranças acerca deste assunto, exatamente porque quase nunca se fala sobre isto. Quando é que vocês ouviram falar sobre o sábado? Eu até vou fazer uma pergunta. Alguma vez vocês ouviram falar sobre o sábado? Bem, e quando as coisas não são ensinadas, depois as coisas tornam-se vulneráveis e perigosas. Pouco se fala e por isso pouco e mal se conhece e facilmente depois se pode aceitar o erro. O perigo é enorme, portanto, e eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque esta questão, e peço muita concentração, porque vocês vão ter que estar concentrados para poder perceber aquilo que, pela graça de Deus, eu espero que o Senhor me ajude a explicar. O perigo, portanto, é muito enorme. Está atualmente a haver, para quem anda distraído, é importante que saiba que está a haver um ataque agressivo da parte da Igreja Adventista, assim chamada, utilizando os mídia, está a fazer uma operação de charme muito intensa, até com rádio, uma rádio muito popular aqui na zona da Grande Lisboa, em Sintra, e portanto, para além desse ataque que está a haver subreptício, porque inclusivamente não são poucos os crentes que acham que os adventistas são crentes. Eu fico sem palavras quando ouço comentários deste género. Eu não vou perder tempo agora com isso, não vou perder tempo com isso, mas isso só revela a grande ignorância dos crentes em geral sobre o que é ser adventista. Bem, e eles utilizam músicas dos crentes, o que é fantástico, não é? Porque ao utilizarem as músicas que nós cantamos, facilmente nos engodam, não é verdade? E depois vão injetando o veneno das falsas doutrinas perigosas, entre as quais a perversão do sábado. Bem, porque
porque eles são batistas, para quem não sabe. Depois, para além disto, como se isto já por si não fosse perigoso e não bastasse, estamos a ser inundados, de uma forma geral aí na cristandade, pelos chamados cristãos messiânicos, que são indivíduos que se dizem crentes e que até usam o kippá, usam os castiçais nos locais de culto, usam muita coisa judaica e estão a judaizar a igreja, e alguns até já guardam o sábado no meio das igrejas, não sei se sabem disso. Porque há muitos chamados evangélicos que guardam o sábado. E eu ainda há dias falei com o irmão Alberto lá no Brasil, foi esta semana, falei com ele acerca disto, e ele diz que lá ao pé dele, em São Paulo, existe uma igreja batista chamada Igreja Batista Sabatista. E isto para mim não é novo, porque eu já sabia que havia igrejas batistas sabatistas, portanto igrejas batistas que guardam o sábado, e há outros que não são batistas, mas que também são sabatistas. E portanto vocês não sei se estão a ver o que é que se passa, e nós temos que estar atentos, temos que estar muito atentos e temos que estar seguros sobre esta matéria. É claro que depois atrás do sábado, ao aceitarem o sábado, vêm depois as comidas, e a proibição de se comer certas comidas, vêm os dízimos, e o ensino sobre o dízimo, que é judaico e que não tem a ver com a igreja. O nosso irmão Duarte ainda há bocado falou, quando falou das necessidades da obra de Deus aí locais, falou muito bem, citando o apóstolo Paulo, porque é ele que nos dá ensino sobre a parte financeira, de como é que nós devemos fazer, é conforme o Senhor põe no coração e não é conforme o dízimo, e toda a espécie de judaísmos que vêm atrás do pacote, não é? Portanto, se ainda não foste confrontado, poderás eventualmente vir a ser confrontado e tens que estar preparado para responder se eventualmente isso acontecer. Como dizia Pedro, estais sempre preparados para responder. Dizia ele na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Não vou entrar mais em detalhes sobre isto. O argumento dos sabatistas hoje, sabem qual é a força do argumento dos sabatistas? É que hoje, portanto o argumento que eles utilizam, é que o sábado, tomem bem atenção, o argumento deles, o forte argumento deles é que o sábado existia antes de Deus ter dado o sábado a Israel, porque muitos crentes viram-se para esta questão quando ela é abordada e dizem, não, a igreja não está debaixo do sábado, o sábado não é para a igreja, o sábado foi dado a Israel. Mas o conhecimento que os crentes têm de uma forma geral é muito superficial, e então ficam por aí, aí eles vêm à carga com o argumento de que não, o sábado, dizem eles, já existia antes de Deus ter dado o sábado a Israel. Tomem bem atenção e fixem bem isto, é muito importante. Como é que vocês argumentam numa situação destas? Então, como vocês sabem, Deus descansou no 7º dia da criação, quando Deus fez a obra da criação, como temos em Gênesis no capítulo 1 e depois no princípio do capítulo 2, logo nos primeiros versículos, lemos que Deus descansou da obra que tinha realizado no 7º dia. E eles, tomem bem atenção a isto, e eles deduzem, e cuidado com as deduções. Sabem que deduções é nós injetarmos na Bíblia o que não está lá. Nós temos que fazer induções, nós temos que extrair da Bíblia o que lá está, e não colocar na Bíblia o que não está lá. E o que é que eles deduzem? O que eles injetam na Bíblia? Eles deduzem que, como Deus descansou no 7º dia na obra da criação, deduzem que aos homens foi ordenado que guardassem o sábado desde a criação. Ora, isso não está lá escrito. Está lá escrito que Deus descansou no 7º dia. Está lá escrito que temos ali o sábado, o primeiro sábado, em que Deus descansou, mas não temos ali escrito que Deus tivesse ordenado a Adão e Eva, ou a alguém depois de Adão e Eva, que guardassem o sábado, antes de o dizer a Israel. Portanto, fixem isto, que isto é muito importante, ok? E a questão é muito fácil, onde é que está na Bíblia que Deus, depois de ter descansado no 7º dia da criação, ordenou que o sábado fosse guardado? Em lado nenhum isso está escrito. Portanto, ninguém, até Israel ter aparecido como nação, observou o sábado, pois Deus nunca ordenou que o sábado fosse observado a quem quer que fosse antes de Deus formar a nação de Israel. Irão ver com facilidade na Bíblia que Adão nunca guardou o sábado, Abel nunca guardou o sábado, Sete nunca guardou o sábado, Enoque nunca guardou o sábado, Noé nunca guardou o sábado, Abraão, Isaac e Jacó nunca guardaram o sábado.
Portanto, o sábado não existe antes da nação de Israel aparecer como nação de Israel. Além disso, é importante saber a razão de porque é que o sábado foi dado a observar à nação de Israel, que é um outro pormenor importante que as pessoas têm que perceber porquê. Porque é que Deus, que nunca mandou a ninguém guardar o sábado, a partir de uma determinada altura, disse a Israel que eles deviam guardar o sábado? Porquê? Boa pergunta. Espero que, ao longo daquilo que eu vou dizer, consiga responder essa questão. Mas vamos então ver o que é que diz a palavra de Deus e vamos manejar bem a palavra de Deus a este respeito, que é como nós devemos fazer em qualquer assunto que nós abordemos a palavra de Deus. No capítulo 2 do livro de Gênesis, e agora vocês podem, se quiser consultar, logo nos primeiros versículos, não há nenhum mandamento dado ao homem, mas apenas o relato, temos ali apenas o relato de que Deus descansou no 7º dia de toda a sua obra. E lemos assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Lemos isto nos versículos 1 a 3. Portanto, Deus descansou, e descansou não por estar cansado. Atenção, isto é muito importante. Deus não descansou por estar cansado, mas Deus descansou porque a obra estava concluída. Aliás, este princípio é um princípio transversal na Bíblia e transversal até na obra que o Senhor Jesus Cristo mais tarde faria na cruz do Calvário, como vocês sabem, e que depois de ter realizado a obra, porque a obra estava concluída, porque ele disse que estava consumado, quando depois sobe ao céu, assentou-se à destra de Deus. E a carta aos Hebreus mostra claramente que ele assentou-se exatamente porque a obra estava concluída. Portanto, um pormenor muito importante: Deus descansa porque a obra está concluída, e outro pormenor importante, e isto tem a ver com a obra da criação física. Fixem isto, que isto é muito importante. Porém, como nós sabemos, o pecado entrou. Logo a seguir, o pecado entrou. E quando o pecado entrou, afetou toda a obra da criação, escangalhou tudo. Aliás, Deus fez, viu que era tudo muito bom e depois descansou. A seguir, o pecado entra, escangalha tudo, porque o pecado afetou toda a obra da criação. E Paulo diz que, como resultado, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 22, como vocês sabem, ele diz que toda a criação agora geme. Toda a criação. Está tudo a gemer. E a entrada do pecado, portanto, afetou também o próprio homem, não afetou apenas a criação física sem o homem, mas o próprio homem, como nós sabemos, foi afetado. E tudo isso fez com que Deus, que tinha descansado no 7º dia, quando criou tudo e viu que tudo era muito bom, quando o pecado entrou, Deus teve que trabalhar outra vez. E lá se foi o descanso. Deus teve que trabalhar outra vez. E é assim, é por essa razão que nós lemos que quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ele disse isto, em João 5,17: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, afinal ele descansou, mas afinal voltou a trabalhar, e trabalhou de novo por causa do resultado do pecado que escangalhou tudo o que tinha sido feito. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, não há mandamento nenhum, como vocês viram por aquilo que leram, não há ali nenhum mandamento dado ao homem para que o homem guardasse qualquer dia que fosse, o sábado ou outro qualquer. Lemos simplesmente que Deus teve o seu descanso, porque tudo estava feito, tanto quanto se referia à criação física, portanto, no que dizia respeito à criação física, e isto é importante que se note. Nada mais havia a fazer, portanto, e, portanto, aquele que durante 6 dias tinha estado a trabalhar, terminou o trabalho e gozou do seu descanso. Tudo estava completo, tudo era muito bom, tudo estava precisamente como ele tinha idealizado e como ele tinha feito, e ele descansou. Este é o único sábado que lemos no princípio da Bíblia, apenas observado por Deus, e que Deus observou por pouco tempo, por causa do pecado, por causa da entrada do pecado. Nunca mais lemos as palavras Deus descansou. Nunca mais. Porque Deus nunca mais teve descanso. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse o Senhor Jesus Cristo. O sábado, no sentido próprio e exato do termo, significa não haver nada mais para fazer. Está tudo feito, não há nada mais para fazer. E guardem este conceito, porque este conceito, além de ser o verdadeiro conceito, é o conceito que passa no significado do sábado até à eternidade.
e já lá faremos, já referirei alguma coisa sobre o sábado e a eternidade. A criação tinha sido perfeita, tinha sido imaculada, não havia ali ponta de pecado, não havia nódoa de pecado, por isso estava tudo feito, não havia mais nada a fazer e Deus descansou. O pecado entrou e afetou tudo, como eu disse. Não é demais repetir isto porque o conceito fique bem assente. Ora, Deus não pode ter descanso onde há pecado. Sabem que Deus, onde há pecado, Deus não pode ter descanso. Necessitamos apenas de olhar em nossa volta e para compreendermos a impossibilidade absoluta de Deus ter descanso, um descanso numa criação que está afetada pelo pecado, como é a criação em que nós estamos a viver. Os espinhos e os cardos, juntamente com os milhares de outros frutos tristes resultantes do pecado, e que são humilhantes, de uma criação que está cheia de gemidos, porque toda a criação geme, estão perante nós permanentemente. Este quadro é um quadro que está permanentemente perante nós e declara que Deus está a trabalhar e não está a descansar. Ok? Isto é muito importante. Será que Deus podia descansar no meio de espinhos e cardos? Poderia ele ter descanso no meio do mundo arruinado por suspiros, por lágrimas, por gemidos, por dores, por enfermidades, por morte, por degradação, por culpa? Deus não podia descansar num quadro destes. E por isso lemos o Senhor Jesus Cristo dizer: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não poderia sentar-se e celebrar um sábado numas circunstâncias destas, como é óbvio. Seja qual for a resposta que nós possamos dar às nossas interrogações, a verdade é que a palavra de Deus ensina-nos que Deus ainda não teve outro sábado, a não ser aquele de que nos fala Gênesis capítulo 2, ok? E aquele sábado de Deus mostrava a perfeição da obra da criação, como eu acabei de dizer, que foi afetada pelo pecado e que não deixou a Deus outra alternativa senão ter que voltar a trabalhar. Agora notemos bem que o sétimo dia, o sábado, como eu disse há bocado, está ligado à terra e ao descanso terrestre. Se nós guardarmos, agora pensando no nosso caso e antecipando um bocado a revelação em relação àquilo que ainda vou falar no futuro, se nós guardássemos o sábado agora, nós tornávamos desse modo criaturas terrestres, que não somos. Nós somos celestiais, nós não somos terrestres. Tanto mais que esse dia é claramente o descanso da terra, descanso da criação. Gênesis capítulo 2, primeiros 3 versículos. Não nos esqueçamos que nós somos celestiais, e Paulo disse que uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. 1 Coríntios 15:40. Não confundamos celestes com terrestres. O sétimo dia pertencia à terra e, portanto, a Israel. Tomem agora atenção, e agora vamos entrar no conceito de Israel. E pertence a Israel, que é terreno. A nação de Israel é uma nação terrena, não é celestial. Ok? E, portanto, faz sentido o conceito do sábado entrar em relação à nação de Israel, e já vou explicar porquê. Por isso foi dado depois a Israel, porque é o povo terreno, tem a ver com a terra, para o sábado ser guardado. Mas já lá vamos. Israel, portanto, foi ordenado, Deus ordenou a Israel que guardasse o sábado, porque é o seu povo terreno, como eu disse. E Deus disse ao seu povo terreno, à nação de Israel, aquilo que ele nunca disse à igreja, o corpo de Cristo. Ok? Nem disse a mais ninguém, só disse apenas mesmo a Israel, não disse a mais ninguém a não ser a Israel, à nação de Israel. E o que é que ele disse? Em Êxodo 31:13, eu vou avançando, vocês quiserem acompanhem se puderem, mas para não se perderem, ouçam e tomem notas se quiser. Em Êxodo 31:13 nós lemos que o sábado era um sinal, disse Deus, um sinal, sublinha a palavra sinal. Sabem que os judeus pedem sinal, sabem disso? Atenção. Um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Depois, no capítulo 31, versículos 16 e 17, lemos assim: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Ok? Portanto, o sábado não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com Israel. O sábado não era um sinal entre Deus e Abraão, por exemplo. Nunca foi um sinal entre Deus e Abraão, só entre Deus e Israel. Pois Abraão não tinha nenhum sábado, Abraão nunca guardou o sábado. Podem ler a Bíblia toda de fio para fio que não vêem Abraão guardar sábado nenhum. Portanto,
também não é um sinal entre Deus e o corpo de Cristo, a igreja. O corpo de Cristo não é Israel. Como também o céu não é Jerusalém. Mas há muita gente que confunde tudo e mistura tudo e aquilo é tudo a mesma coisa, que não é, ok? Aliás, nós lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Aqueles que afirmam ser cristãos israelitas simultaneamente, porque há quem olhe para Israel e vê a igreja lá. Que é uma coisa impressionante, como é que misturam tudo, não é? Esquecendo-se que uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Devem tomar atenção ao que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 25, que diz que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Ora, se Israel está endurecido, como é que Israel e a igreja é a mesma coisa? Uma boa pergunta. Vamos continuar. Em Êxodo 3, versículos 16 e 17, diz assim, a palavra de Deus: guardarão, pois, o sábado dos filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. E agora notem como ele liga os céus e a terra, criados, criação física, terrena, à nação de Israel, que é o seu povo terreno. Neemias 9, 13 e 14. E sobre o monte Sinai desceste e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Ok? Em Ezequiel, no capítulo 20 e versículo 20, e temos ali mais versículos atrás e à frente, também tem a ver com o assunto, mas vou citar 20, que diz: santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ele está a falar da nação de Israel. O contexto mostra isso. Até aqui, Deus nunca mandou guardar o sábado a ninguém, e repito, só o mandou guardar a Israel e a mais ninguém, nem antes, nem depois. É importante ver que isto tem a ver com o plano de Deus profetizado desde sempre, que foi profetizado pelos profetas, para Deus, através de Israel, que é na sua nação terrena, Deus restaurar a terra. Reparem que a terra precisava agora de ser restaurada. A terra foi afetada pelo pecado, ficou distorcida pelo pecado, toda a criação geme, era preciso restaurar isto, e Deus dá à nação de Israel, que é o seu povo terreno, coloca a nação de Israel na agenda como sendo instrumento para a restauração da terra, porque através daquela semente de Abraão, que eram os judeus, a nação de Israel, eles seriam uma bênção para toda a terra, para todas as famílias da terra. Em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5, nós lemos agora: pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Portanto, há aqui uma relação intrínseca entre Israel e toda a terra, e no plano de Deus. Tudo porque a terra é minha, diz o Senhor, e Deus lembrou que a terra é dele, à nação de Israel. Lembremos-nos que o plano de Deus, portanto, é abençoar toda a terra através de Israel. E Deus, portanto, queria usá-los para eles serem uma bênção para todas as famílias da terra. Em Êxodo, no capítulo 20, versículos 8 a 11, lemos: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás. Isto foi quando Deus deu os 10 mandamentos, no Monte Sinai. E farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e cá temos outra vez o sábado ligado à criação dos céus e da terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Notemos, portanto, como Deus liga o sábado à criação, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Deus estava a começar a educar, por assim dizer, deixar-me dizer assim, que é a forma mais correta, estava a começar a educar Israel acerca do sábado, porque Deus agora na terra tinha um agente, que era a nação de Israel, para cumprir o seu propósito de restaurar a terra. Também não nos podemos esquecer que o propósito de Deus, neste propósito de Deus, era habitar com o homem. Sabem que Deus, quando criou a terra, veio habitar com Adão no jardim do Éden. Lembram-se disso? O propósito de Deus foi sempre habitar com o homem, depois de realizar a obra que realizou da criação, habitar com o homem. O pecado afetou isso, e Deus deixou de habitar com o homem. Mas Deus agora
quer de facto voltar a habitar com o homem. Não é por acaso que quando Deus... Sabem de uma coisa, é uma rede, a Bíblia é uma rede entretecida de pensamentos, está tudo ligado, mas nós temos que ter alguma clarividência para poder perceber isto. Não é por acaso que Deus habitou no meio deles, porque o propósito era isto acontecer em toda a terra, não era só no meio deles, ok? Não nos podemos esquecer que o propósito de Deus, portanto, era, como no Éden, habitar em toda a terra. Nós sabemos que isto foi afetado e nós depois também podemos perceber porque é que o Senhor Jesus Cristo, quando veio como Emmanuel, que é Deus connosco. Ele vinha para Deus habitar com o homem. Era a proposta de Deus. Como nós sabemos, eles rejeitaram-no. Mas a ideia era Deus conosco. Emmanuel. O Senhor Jesus Cristo veio a Israel. Não veio a Portugal, nem veio à China, nem a outro lugar qualquer. Para tornar possível, através de Israel, Deus habitar com o homem. Portanto, Israel seria o meio, seria o veículo para esta restauração, era este o desígnio de Deus, era o propósito de Deus. Mas esta restauração, nós sabemos hoje, seria realmente por meio de Cristo, porque Israel falhou. Nós sabemos que Israel falhou. Deus tinha um plano para, através de Israel, conseguir o que conseguia, mas Deus salva a situação através de Cristo, que é judeu, que é israelita. Por isso é que nós lemos o Senhor Jesus Cristo dizer assim, a dada altura, em Mateus 11, 28 e 29, vinde de mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o verdadeiro descanso, o verdadeiro sábado, seria nele que seria encontrado e não em Israel nem de outra coisa qualquer, ok? Então Jesus Cristo, que é a semente de Abraão, através da qual realmente todas as famílias da terra vão ser abençoadas, porque todas as famílias da terra vão ser de facto abençoadas, é verdade, através de Israel, mas através de Cristo, que é a semente de Abraão, verdadeiramente, ok? Porque Israel falhou. E, portanto, não temos a ideia de Deus habitar com o homem, estar sempre presente ao longo do tempo. Sempre ao longo do tempo esta ideia está latente no coração e na mente de Deus, habitar com o homem. Não temos o cântico de Moisés, por exemplo, em Êxodo capítulo 15, quando ele tem aquele célebre cântico em Êxodo 15, nos versículos 2, 17 e 18, que eu passo a citar. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Tomem bem atenção. Cá está a habitação. Deus habitar com eles. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança. Nota, tu os introduzirás, além disso, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário. Ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Nós sabemos, pela revelação das Escrituras, eu tenho pena que não ter tempo, não é? Porque isto é um assunto muito vasto, muito complexo. Mas, pelas Escrituras, nós depois sabemos que a concretização disto vai acontecer naquilo que descreve Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 5, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Não é por acaso que temos uma nova terra, porque a velha terra foi afetada pelo pecado. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade da Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis daqui o tabernáculo de Deus com os homens. Cá está Deus a habitar com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Ou seja, todos os resultados funestos do pecado vão ser eliminados, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e são fiéis. Escreve isto. Notemos dois detalhes: Deus habitar com eles numa nova terra, numa nova criação. Portanto, era a intenção de Deus vir habitar com o homem desde o Éden, ok? No Salmo 132, versículos 8, 13 e 14, lemos assim: levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força, porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei. O repouso está ligado com a habitação de Deus no meio do seu povo. Nunca dissociamos estas duas coisas.
O descanso de Deus, o sábado de Deus, está ligado ao desejo de Deus habitar com o seu povo. Isto é muito importante. Em Levítico 23, e agora tomem atenção que isto agora começa a ficar mais um bocado complexo. Quando nós lemos das várias festas em Israel, havia uma delas que era a festa dos tabernáculos, que aponta para o reino milenar, quando o Senhor vier reinar na terra. Não tenho tempo para explicar esses detalhes, mas é no reino que tudo vai culminar. Reino esse que depois se estenderá por toda a eternidade nos novos céus e na nova terra. Em resumo, muito resumido, nós temos tipicamente a festa da Páscoa, que nos fala da cruz, não preciso explicar porque vocês sabem. Temos a festa das primícias, que nos fala da ressurreição, dos primeiros frutos. Temos a festa das semanas, que nos fala de Pentecostes. Temos a festa das trombetas, que logo a seguir a Pentecostes devia vir a grande tribulação, e as trombetas da grande tribulação, que não vieram, porque a verdade do mistério estava ali, enclausurada, escondida e não revelada aos profetas. E a seguir à festa das trombetas temos a festa dos tabernáculos, que aponta para o reino. Notemos que tudo passa pela Páscoa, a obra da cruz. Foi ali que o descanso, o verdadeiro descanso, o verdadeiro sábado foi alcançado e foi garantido. Isto é muito importante. Okay? Notemos que Levítico, capítulo 23, alude a 2 sábados típicos. Porque, para resumir, há 2 sábados típicos. Eu tenho que acabar porque está na hora e estou tramado. Eu vou meter numa avaria que só visto. Mas isto é importante para vocês estarem seguros. Em Levítico 23, nós temos aqui 2 sábados típicos. Temos um primeiro e um segundo. E o primeiro tem a ver com a primeira criação e o segundo tem a ver com o descanso eterno, com o sábado eterno. No versículo 35, lemos assim: ao primeiro dia haverá certa convocação, nenhuma obra servil fareis, primeiro sábado. Isto aqui tem a ver com os tabernáculos, a festa dos tabernáculos, que é toda ela típica. Versículo 36. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Portanto, um primeiro sábado, 7 dias de festas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º, tereis certa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene, nenhuma obra servil fareis. Segundo sábado. Ok? Além dos sábados do Senhor, diz o versículo 38, sábados do Senhor plural, tomem bem atenção, temos ali 2, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor, o Senhor fala, portanto, nos seus sábados, plural. E como eu já disse, temos fundamentalmente 2, o de Gênesis e o do Apocalipse. O da criação e o da recriação de novos céus e nova terra. Não tenho tempo para entrar em pormenores, mas há um pormenor delicioso para vocês refletirem se quiserem, que é em Lucas no capítulo 6, que começa assim. Aconteceu que no sábado segundo primeiro, já algum dia tinham entendido isto que está ali escrito, aconteceu que no sábado segundo primeiro, aconteceu que no sábado segundo primeiro, e depois continuou, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos e as comiam. Há outra versão que diz assim, vocês não entendem isso, mas não, eu também não entendia. Há outra versão que diz assim: aconteceu que no segundo sábado depois do primeiro, que é o que quer dizer na nossa versão, no sábado segundo primeiro. Se vocês, por exemplo, lerem a King James Version, a versão do Rei Tiago em inglês, que é muito conhecida e famosa, é assim que ela diz: no segundo sábado depois do primeiro. Esta linguagem típica é muito significativa e este é o motivo para se estudar profundamente a palavra de Deus a este respeito. Aqui e agora, como vocês podem entender, não dá, vocês compreenderão que não dá para nós aprofundarmos isto, porque a rede da palavra de Deus é de facto profundíssima, os seus pensamentos são muito entretecidos. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 9, lemos assim: resta ainda um repouso para o povo de Deus, um descanso. E este capítulo 4 mostra que foi na cruz que o Senhor consumou a obra que permite a restauração de tudo no futuro. Ele assentou-se, a obra consumada, descansou, e, consequentemente, a entrada no seu repouso glorioso é tornada possível. Porém, lemos aqui neste mesmo capítulo 4 de Hebreus, que a desobediência dos hebreus levou-os a não entrar no seu repouso. E ele, quando está a escrever esta carta aos hebreus, vendo que algum de vocês aí
Está a escrever aos Hebreus. Tenham cuidado. Porque tal só vai acontecer no futuro, como nós sabemos, em plenitude. Quando Deus não quis que os gentios, e agora tomem atenção que isto é muito importante, quando Deus não quis que os gentios, que beneficiariam da sua entrada no seu repouso, e entrariam por intermédio de Israel, quando ele não quis Deus não quis que eles fossem penalizados pela falha dos judeus. Vocês já repararam que porque os judeus falharam a entrar no seu repouso, afetaram os gentios? Porque Deus disse que os gentios seriam abençoados através dos judeus. Portanto, se os judeus falham, a bênção que iria para os gentios através deles também falhou. E agora pergunto eu, e que culpa tiveram os gentios dos judeus terem falhado? Mas Deus sabe disso. E Deus não quis que os gentios fossem penalizados. E por essa razão é que ele resolveu revelar este segredo de graça maravilhoso que é a igreja, o corpo de Cristo, que é abençoar os gentios apesar da queda dos judeus. E uma coisa curiosa é dar aos gentios aquilo que eles nunca receberiam se os judeus não tivessem caído. Porque Deus para além de Deus não permitir que eles fossem penalizados, Deus dá crédito ainda e acrescenta bênção à bênção que eles eventualmente teriam na outra situação. Foi isso que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo, depois de morrer, ter sido sepultado, ter ressuscitado, se assentou à destra de Deus, e ele revelou que a obra estava completa, e ele descansou e sentou-se. Reparem que no templo e no tabernáculo em Israel, o sumo sacerdote nunca se podia sentar. Aliás, havia várias peças de mobiliário, mas não havia nenhuma cadeira. Havia lá uma mesa, mas cadeira não havia, porque a obra nunca estava feita. E só o Senhor Jesus Cristo é que realizou a obra. Vocês reparem que os judeus nunca realizaram a obra para alcançarem o tal descanso. Nunca. Foi o Senhor Jesus Cristo que a realizou e que alcançou o descanso para todos nós e para eles também. Por isso nós lemos em Hebreus 4:10, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas, que é uma coisa maravilhosa. Nós agora não temos que fazer nada. Por isso é que nós agora não temos que fazer nada. Está tudo feito. Só mais tarde Israel é que vai abrir os olhos para esta realidade. Realidade esta que nós já estamos a usufruir dela, pela graça de Deus. Hoje nós não estamos debaixo da lei, que conduzia a Cristo. Nós hoje estamos debaixo do senhorio de Cristo, não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça, como lemos em Romanos 6,14. Nós não somos Israel, somos o corpo de Cristo. O sábado não é para ser observado debaixo da graça. Paulo não dá instruções para o corpo de Cristo observar o sábado, pelo contrário. E para terminar, que eu tenho que acabar, eu peço desculpa, mas isto é difícil, mas eu tinha que falar nisto, porque muitos não estão seguros acerca disto. Israel é curioso, tinha um sábado, mas não tinha descanso. O crente hoje, membro do corpo de Cristo, tem descanso, mas não tem sábado. Que é uma coisa curiosa. Isto é curioso nós vermos isto e é importante nós vermos isto. E eles trabalhavam para descansar. Não é verdade? Nós descansamos. E por isso agora trabalhamos. E trabalhamos a sério. Porque Paulo diz que trabalhou muito mais do que todos os outros. E é esperado que todos nós façamos o mesmo. O sábado manifestou o que Israel podia fazer, declara perfeitamente aquilo que Cristo fez por nós. E para terminar, que eu tenho que saltar aqui muita coisa, que eu tenho que saltar mesmo. Não tenho. Há coisas que eu gostava de poder falar, mas não dá para poder falar. Eu meti-me numa empreitada muito grande. O apóstolo Paulo, que é o que nos importa saber o que ele diz à igreja hoje, diz assim, em Gálatas 4, 9 a 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos? Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Portanto, quem hoje quer guardar qualquer dia, sábado ou outro qualquer,
É muito grave. E está a mexer na obra da cruz. Em Colossenses 2, 16, 17, ele diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Em Gálatas 5, versículos 1 e 4, ele diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, na qual o sábado estava incluído, da graça tendes caído. Tinha aqui mais coisas para dizer que eu não posso dizer, versículos muito importantes que nós lemos nas epístolas de Paulo e também na carta aos Hebreus, mas eu, em suma, quero dizer o seguinte: o sábado tem a ver com Israel, não tem a ver com a igreja, porque o sábado tem a ver com a terra, e Israel também tem a ver com a terra. O sábado é um sinal, Israel pede sinais. Depois do descanso do Senhor na criação, ele só ordenou a guarda do sábado mais tarde a Israel, nunca deu a guarda do sábado à igreja, até proíbe a igreja de guardar dias, nomeadamente o sábado. Há uma questão também latente, que seria de curioso, mas isso seria para a folha de outra obra, que era: o domingo não é o sábado dos judeus. Porque há muita gente que pensa que o domingo vai substituir o sábado. Errado! O domingo não tem nada a ver com o sábado, nem nenhum outro dia. E eu cresci na Igreja Católica a pensar dessa maneira. O judeu trabalhava 7 dias para obter descanso. Nós, porque obtivemos descanso. Em Cristo, como Paulo, trabalhamos muito mais do que todos os outros somados. Nós obtivemos descanso e por isso trabalhamos. Nós não trabalhamos para descansar. Nós, porque já obtivemos descanso, trabalhamos e queremos trabalhar cada vez mais. Eu pelo menos quero, espero que vocês também. 2 apelos finais. Primeiro ao crente. Tu que és crente e que estás-me aí a escutar. Depois do usufruto deste descanso que tens hoje em Cristo, o que é que tu vais fazer amanhã? Tu que estás descansado em Cristo agora, tens este repouso, este descanso, o que é que tu amanhã vais fazer? Ou não vais fazer nada? Agora podes crente, eventualmente alguém que ainda não seja crente e que esteja aqui a ouvir, uma outra questão. Tu que ainda estás sem a certeza da tua salvação, já entraste no seu repouso? Já entraste no descanso de Cristo? Ele que disse: vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Já creste nele como teu Salvador? Por que esperas? Desculpem, terminei.